O deputado federal Coronel Tadeu, em vídeo publicado pelas redes sociais, falou sobre a importância da participação dos cidadãos na política e da compreensão das instituições. O deputado relatou que, em uma conversa, percebeu que muitas pessoas não compreendem a função do Senado Federal. O deputado apontou: é muito importante a gente ter conhecimento de pequenas coisas da política e enfatizou a importância do Senado Federal. Coronel Tadeu explicou que o Senado é responsável pela sabatina dos indicados pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal e também por julgar os ministros dessa corte. O deputado explicou ainda que, como é o STF que julga os senadores e deputados, os senadores a serem escolhidos precisam ter ficha limpa para evitar o compadrio. Coronel Tadeu disse: precisamos de um Senado isento, um Senado que não dependa de nada do STF. O deputado acrescentou: as eleições de 2022 são muito importantes. É muito importante que você vote num senador que está muito bem afinado com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Às vezes a gente acha que o povo conhece de política, né? Mas não conhece. Mas é claro que é muito salutar você estar brigando, se posicionando na política. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E não ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro é o PSDB, né, gente? A gente já sabe disso, né? Aqui em São Paulo, o PSDB é alvo de chacota, é o pior salário do Brasil, por conta do salário que paga aos policiais. Mas nós estamos falando de política. Por que eu estou fazendo essa introdução aqui? É porque eu perguntei agora há pouco para um amigo, né? Eu falei assim: o que você sabe sobre o Senado Federal? Eu falei: eu sei que é um monte de político que fica lá fazendo lei pra gente. Não sabe nada, gente, do Senado Federal. Então, vou deixar aí 3 perguntas para você começar a pensar. Primeiro, o que faz o Senado Federal? Segundo, quantos senadores nós temos? E por que tem essa quantidade? E aí nós vamos conversar um pouquinho aqui. Então vamos lá, 3 perguntas. O que faz o Senado Federal? Quantos senadores nós temos e por que nós temos essa quantidade? Galera, é muito importante a gente ter conhecimento de pequenas coisas da política. Mas pequenas mesmo. São noções básicas que o pessoal não tem. Poxa, eu adoraria ficar 1 hora conversando com todos vocês, falando do Senado Federal, tá? Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Gente, o Senado Federal, na política, é uma peça muito importante. É uma casa legislativa com diversas missões
previstas na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, promulgada em 1988, que já teve mais de 100 remendos, porque a todo tempo ela vem sendo atualizada, e não são remendos técnicos não, são verdadeiras correções que estão sendo feitas, umas boas, outras ruins, mas lá na Constituição Federal está previsto o que faz o Senado Federal, e uma delas é sabatinar os indicados ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, uma das funções é sabatinar os indicados para o Supremo Tribunal Federal. Então você que acha que o presidente é que coloca o ministro do Supremo Tribunal Federal, você está enganado. Ele precisa, o indicado do presidente, passar pela sabatina, por um questionário, por uma prova diante dos senadores. E você fica aí achando que é o presidente que vai lá e coloca? Não, não é. Se ele não passar na sabatina, não vai. O jogo é pesado, gente. O jogo é muito pesado. Então, para você conseguir fazer as coisas que nós tantos desejamos, os brasileiros, nós todos desejamos o bem para o nosso país, o bem para a população, passa por diversos lugares, diversos momentos da política, e é por isso que você não pode ficar de fora da política de jeito nenhum, tá ok? Preste bem atenção. O Senado tem diversas missões, uma delas é sabatinar os indicados do presidente da República que vão para o Supremo Tribunal Federal. O Senado tem 81 senadores, 3 por estado. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então são 27 vezes 3, 81. Uma pequena, básica lição do que é o Senado Federal. E agora da importância de nós termos bons senadores. Senador precisa ter o rabo limpo. Senador tem que ter ficha limpa, porque senão fica um compadrio. Onde é que há esse compadrio? Porque uma outra missão do Senado é julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem a missão de julgar os senadores. Isenção. Nós precisamos de um Senado isento. Um Senado que não dependa de nada do Supremo Tribunal Federal. As eleições de 2022 são muito importantes. Em 2 de outubro, cada estado vai eleger um senador nessas eleições. Mas é muito importante que você vote num senador que está muito bem afinado com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É Jair ou já era, gente? Beleza? Forte abraço, e só para contextualizar o nosso vídeo, hoje é sábado, dia 22 de janeiro de 2021. Fiquem com Deus. Nobres colegas deputados, falo aqui da cidade de Itararé, no interior do estado de São Paulo, e gostaria de fazer esse pronunciamento contra o relatório da nobre relatora. Sei que o trabalho que foi feito por ela foi muito bem feito, dentro da convicção, mas, entretanto, nesse momento, a Câmara dos Deputados não está fazendo o julgamento do comportamento do deputado federal Daniel Silveira. Esse julgamento, como a própria Constituição diz, ele cabe a esta casa, cabe a todos nós. No momento em que nós votarmos contra o relatório e permitir que o deputado Daniel Silveira seja colocado em liberdade, estaremos nós, nobres colegas, avocando a responsabilidade que nos é dada pela Constituição Federal. Não vamos atropelar os fatos e vamos então julgar aquilo que é o objeto principal dessa sessão,
dar o aval ao Supremo Tribunal Federal que sobreponha a missão da Câmara dos Deputados, ou vamos nós nos protagonizar e dar à sociedade a resposta que ela tanto espera? Vejam bem, meus nobres deputados, que daqui a pouco vocês irão depositar um voto na urna, onde então nós diremos não só ao Supremo, mas principalmente à população brasileira, para que serve a Câmara dos Deputados. Eu quero não defender o deputado Daniel Silveira, não quero aqui fazer apologia nenhuma a nenhuma das atitudes que ele tomou. Mas esse não é o momento de já julgarmos o comportamento dele. Esse é o momento de julgarmos se a ação do Supremo Tribunal foi correta ou não. E me parece que não. Ontem, lendo o livro do professor Alexandre Moraes, ele condena veementemente na sua obra literária de direito constitucional que não cabe ferir a imunidade parlamentar. Vamos então dar tempo ao tempo e permitir o debate sobre o caso pontual no Conselho de Ética e depois no plenário. Peço a consciência de todos vocês e voltem a atenção para esse fato. Muito obrigado, deputado Coronel Tadeu.